Olá, vamos dar continuidade aos nossos estudos, hoje com a civilização muçulmana no período medieval. IFP Campus Cocal, professora Ariane Lima, sejam todos bem-vindos. O mundo islâmico. É denominado de mundo islâmico o mundo árabe-muçulmano, o conjunto de países que tem como principal religião o islamismo. Atualmente, sabe-se que 1,6 bilhões de pessoas, ou seja, 1/5 da população mundial, é seguidora dos princípios islâmicos. Grande parte do mundo islâmico localiza-se no Oriente Médio e na África, mas, mesmo em países da Europa, do Oriente e até das Américas, encontram-se seguidores dessa religião e cultura. Origens do islamismo. O islamismo surgiu na Península Arábica, no século VII, sendo o seu criador Mohammed Maomé. A Península Arábica possui uma extensa área total desértica, com clima seco e quente, ponteada por pequenos oásis. Os árabes são de origem semita. Primitivamente, viviam em tribos patriarcais sem uma unidade política. Ao todo, eram 300 tribos divididas entre beduínos, nômades e citadinos, urbanos e sedentários. Tribos beduínas, nômades ou seminômades, habitavam em tendas, vagando pelo deserto à procura de oásis, onde pudessem alimentar e fornecer água para seus animais. Eram agressivos, vivendo em constantes conflitos uns com os outros. Além do pastoreio, também realizavam ataques e saques a outras tribos e caravanas. As tribos urbanas eram sedentárias e viviam do comércio e da agricultura. As duas principais cidades árabes eram Meca e Yatreb, ou Medina, localizadas na faixa costeira do Mar Vermelho e no sul da Península Arábica. Os períodos da história islâmica. A história árabe pode ser dividida em dois períodos: o pré-islâmico, período anterior ao islamismo, e o islâmico, período posterior ao islamismo. Antes do Islã, os povos árabes eram politeístas, adoravam vários deuses e deusas e acreditavam em espírito e em gênios. Cada elemento da natureza, clã, tribo, elementos naturais como o sol e a luz, estavam sob a proteção de uma divindade específica. O período pré-islâmico. Neste período, proliferavam tribos de beduínos, politeístas e grupos urbanos localizados nas cidades de Meca e Medina, também politeístas. Na cidade de Meca estava localizada a Caaba, templo em formato de cubo, onde estavam imagens de 365 deuses cultuados pelos povos árabes. Na Caaba estava a Pedra Negra, símbolo máximo da fé islâmica, que, segundo a tradição, foi trazido à terra pelo arcanjo Gabriel. Período islâmico. Um dos membros da tribo, Maomé, entra em contato com judeus e cristãos. Maomé começa a pregar a crença monoteísta, o que fez com que ele fosse expulso de Meca. É a hégira ou a fuga. Ele passa a morar em Medina, em 622, onde é bem recebido e seus ensinamentos são aceitos.
Em 630, Maomé lidera um exército e conquista Meca, convertendo a Caaba em centro religioso de adoração a Alá. É muito interessante, gente, pensar que a religião islâmica, ela dentro do jogo atual e de muitos anos, se coloca enquanto oposta à religião cristã ocidental, né? Tanto a judia quanto a cristã. Mas elas têm uma origem comum. Maomé vai da sua convivência com o cristianismo e o judaísmo que ele vai elaborar todas as características da religião monoteísta que é o islamismo. A fé islâmica. A palavra Islã quer dizer submissão a Alá e o muçulmano é o fiel a Alá. Essa doutrina religiosa tem alguns pontos essenciais. O livro sagrado é o Corão ou Alcorão e o profeta do islamismo é Maomé ou Mohammed. Só existe um Deus, Alá, e o seu profeta é Maomé. O fiel deve fazer 5 orações diárias. Ser misericordioso e generoso com os pobres, órfãos e as viúvas, dar esmolas e é um dever do fiel. Jejuar durante o mês do Ramadã. O fiel deve peregrinar pelo menos uma vez na vida para Meca. Alcorão significa a leitura ou a palavra. É o livro sagrado dos muçulmanos junto com a Suna. No Alcorão estão os principais ensinamentos e revelações feitas a Maomé por Alá. Os ensinamentos do Corão são de ordem religiosa e também social, formando a Sharia, a lei. Muitos elementos do Antigo e Novo Testamento fazem parte do Corão. Estão lembrados lá quando eu falei das influências que Maomé terá do cristianismo e do judaísmo? A divisão do islamismo. Os sunitas, para eles, o sucessor de Maomé deveria ser o califa, exemplo em virtudes morais, com honra, respeito, trabalho, mas que deveria ser muito humilde ao reconhecer suas falhas em ações. Devem ser fiéis ao Alcorão e também à Suna. Os sunitas representam a facção liberal do Islã. Os xiitas, para eles, o chefe do Estado Islâmico deveria ser descendente legítimo de Maomé, o imã. É inspirado diretamente por Alá, sua palavra é inquestionável. Aceitam apenas o Alcorão, são encontrados principalmente no Irã e no Iêmen. Gente, essa é uma divisão étnica do islamismo que defende 2 áreas de disputa dentro da fé islâmica e também na política. Vocês já devem ter escutado a expressão, você é muito xiita. Significa, essa expressão é usada no mundo ocidental e aqui no Brasil também, quando você vai chamar alguém de xiita, você está querendo dizer que ela é radical. Então, dentro da configuração do islamismo, os xiitas seriam a ala mais radical da fé islâmica e são aqueles que conduzem principalmente a Guerra Santa, a guerra em nome de Alá. A expansão do islamismo. O Estado muçulmano era teocrático, ou seja, um Estado religioso, graças às jihads, a guerras religiosas. O islamismo se expandiu por várias regiões do planeta. Os califas sucederam Maomé, passando a ocupar seu posto no controle religioso, político e militar do mundo árabe. A economia. O comércio era uma das principais atividades exercidas
pelos muçulmanos, principalmente nas cidades. Foram eles que criaram meios jurídicos relacionados ao comércio, como os cheques, as letras de câmbio, recibos e bancos. Dominavam o comércio com várias partes do mundo, dominando as rotas marítimas e terrestres. Caravanas atravessavam o deserto continuamente. Obras de irrigação, fertilização e uma variada produção agrícola garantiam o desenvolvimento de mercadorias e produtos como trigo, algodão, arroz, cana-de-açúcar, entre outros. Desenvolveram a pecuária na criação de cavalos, bois, carneiros e camelos. No mundo das ciências, a busca pelo conhecimento é uma premissa da religião islâmica e, por isso, o saber científico é muito importante nessa cultura. Várias e importantes invenções e descobertas das mais diversas áreas de conhecimento. Na química, o álcool, o açúcar, o nitrato de prata, o carbonato de sódio e novas fórmulas para a produção de vidro e esmaltes cerâmicos. Na medicina, as cirurgias e as causas de algumas moléstias, como o sarampo. Na matemática, a utilização do zero e dos algarismos arábicos e a álgebra. Na filosofia, a tradução das obras de Aristóteles e Platão. Na física, a ótica com o desenvolvimento de lentes. Na astronomia, o astrolábio e outros instrumentos de medição e orientação espacial. Cultura. O mundo ocidental recebeu forte influência da cultura muçulmana. A literatura árabe possui clássicos como As Mil e Uma Noites. A música árabe é bem característica, assim como a dança. Os perfumes, cosméticos e outros elementos culturais também fortemente influenciados pela cultura islâmica. A culinária. A culinária muçulmana é extremamente diversificada, pois engloba diversos povos. Tâmaras, trigo, arroz, grão de bico, queijos, iogurtes, favas, pepino, berinjela, carne, bovina, caprina e de aves, lentilhas, hortelã, salsa, figos, tâmaras e romãs. A carne de porco é proibida. Práticos típicos como o tabule, a esfirra, o quibe e o cuscuz. O café foi difundido pelos árabes. As artes. As restrições da representação da figura humana colaboraram para o desenvolvimento de formas artísticas como os arabescos, o mosaico, a caligrafia, a tapeçaria, a pintura e a literatura. A arquitetura. A arquitetura árabe deixou marcas profundas no mundo ocidental. Palácios na Espanha são célebres por sua beleza. Construções e técnicas como as mesquitas com seus minaretes, os jardins murados, os pisos ornamentados com mosaico, as treliças de janelas, os azulejos,